Então, o que nós vimos, né? O que nós começamos a ver nessa nossa caminhada, né? Nessa nossa caminhada em nessa nossa caminhada no portal de Pessah, tá? Começamos a ver, né? Começamos a ver que a gente não vai conseguir começar a caminhar se nós não estivermos em um minyan, em um grupo, e não tivermos um Moretorá. Tá? No caso dos israelitas, né, o Moretorá deles, que era Moshe Rabbeinu, né, na realidade, seguia os ossos de Yosef Hassadik, ou seja, o que significa seguir os ossos de Yosef Hassadik? Irmão Marcos, quem são os ossos? Quem são os ossos de Yosef Hassadik que nós estamos seguindo? Nós estamos seguindo a sequência de Moshe Rabbeinu, quando ele diz: Moshe passou a Torá para Yehoshua, Yehoshua para o Sanhedrin, o Sanhedrin para os juízes e para os profetas. Na nossa frente está indo toda essa legião de ossos, né? Tá? Mas nós não temos só um ossário que vai à nossa frente. À nossa frente nós temos toda essa legião, né? Tá? E agora nós continuamos a seguir os ossos de quem? Os ossos do Rabino Lord Sacks, que está aqui. Ó, o que está à nossa frente? Lord Sacks. Tá? Isso é muito importante a gente entender. Nós precisamos de um minyan, nós precisamos de um moré. Agora, esse moré, ele segue um ossário. Moshe Rabbeinu seguia os ossos de Yosef Hassadik. Olha só, arquétipo de Mashiach. Nós, quer dizer, o moré sou eu, e quem é que eu sigo? Os ossos de toda essa abundante quantidade de sábios, né? Que Hashem, ele é claro em Deuteronômio 19:18. Eu vou levantar um profeta assim como você, Moshe. Tá? E o povo tem que ouvir e obedecer, né? Então, tziut, né? Obediência. O que acontece? Os nossos rabinos, né? Os nossos sábios, o Hazal, na Guemará, interpreta essa frase da seguinte forma: eu levantarei em cada geração um profeta como tu, Moshe. Tá? Então a nossa obrigação é seguir os profetas. A gente continua a seguir o Rabbi Lord Sacks, né? Tá? Então a gente viu que nós temos que dar o primeiro passo. Pessah nos ensina que, muito embora seja o portal da boca, tá? O primeiro passo é dirigido pela boca. Eu lanço a palavra da vitória. Eu vou seguir esse Moshe aí. Eu vou atrás desse Hashem aí. Você ainda não confessou, que agora eu sei que Hashem é maior que todas as deidades. Você ainda não confessou isso. Mas você diz: não, eu vou atrás desse Moshe. Ele deve saber o que faz. Pô, esse cara é um levita, esse cara passou um ano aqui botando praga nenhuma me pegou. Ué, mas só 20% percebeu isso? Lamentavelmente, irmãos, eu até diria que hoje, na atualidade, dizer que 20% já percebeu que Hashem errado é maior que todas as deidades é até muito, né? Tá? Talvez seja 2%. Não é verdade? 2% da humanidade. Mas nós temos que dar esse primeiro passo. Esse primeiro passo é dado com o pé esquerdo. Left, L de left. É dado com o pé esquerdo. Por que o pé esquerdo? Significa que eu estou de certa forma, eu estou abdicando o meu desire to receive. Né? Eu estou dizendo: não, o que eu vou primeiro deixar para trás? Quem vem atrás, né? Por exemplo, eu estou vindo daqui, né? Qual é a primeira marca que eu vou ver de caminhada?
O EC é do pé esquerdo, é o calcanhar do pé esquerdo. Não é? Que é a parte mais baixa do homem, que é o desejo de receber só para si. Então, quem vem atrás, né? Por exemplo, vamos supor que a gente contrate, né? O Orochi Lucas é índio, né? Então, ele sabe seguir pegadas. Não tem esse negócio de filme, né? Porque todo capitão, né, da cavalaria americana tinha um índio, né? Que sabia seguir pegadas, não é verdade? Tá? Aí o índio até dizia o tamanho da pessoa, né? Se era manco, se não era manco. Então eu contrato lá o Orochi Lucas e digo, Orochi, quem é essa pessoa que passou por aqui? Ele vai dizer, Rabi, eu posso ver que ele começou a caminhar com o pé esquerdo. Hã? Ou seja, o meu primeiro passo é deixar para trás o desejo de receber só para mim. Baruch Hashem por isso. Tá? Então eu tenho que saber dar esse passo. Então, nosso primeiro passo é esse aí. É esse aí. Pé esquerdo. Deixar para trás o nosso desejo de receber só para si. Aí, o segundo passo é com o pé direito. O que significa o segundo passo com o pé direito? Por exemplo, a gente vai sair em uma caminhada. A gente dá o primeiro passo. Quando a gente dá o segundo passo, o que caracteriza dessa caminhada? A persistência, né? Eu estou caminhando. É uma alegria. Opa, estou caminhando. Não é verdade? Eu estou caminhando. Então, o segundo passo significa a alegria, tá? A alegria. Ou seja, a alegria da doação, que é o pé direito, é o pé da doação. Aí nós vamos ter o terceiro e quarto passo, que os pés estão juntos novamente. O que significa isso? Quando é que você coloca os pés, você fica assim juntinho, os dois pés juntos? Parou sim, mas parou por quê? Por que parou? Na contemplação também. Não, você chegou no objetivo. Tá? Concorda? Você chegou no objetivo, então você parou. Você parou. Você chegou no objetivo, aí você parou. Que é o centro. Esse centro daqui, o que é? No portal que nós estamos estudando, de Pessah, Shimini, Tazaria, Metzorah. O que é esse centro aqui? Você está recebendo, né? Você está Não, é o Sinai. É o Sinai, receber a Torá. É o Boré. Vai e veja. Hashem errado. Tá? Então, isso é muito importante, porque esse é o centro do modelo. Esse é o centro do modelo. Então, ok? Vocês entenderam? Vocês entenderam o portal de Pessah? Tá? Explicado com a chave cabalista, né? Explicado com o maftear cabalista, né? Tá? Dessa forma. É claro, se o irmão... o livro de Vaikra, por exemplo, católicos e evangélicos pulam, né? Porque depois do Jesus Cristo dele, o livro perdeu o valor. Mas vocês estão vendo que entre o que nós estudamos e o que padres e pastores informam, não tem nada a ver. Porque Vaikra, é dito o quê por Vaikra? Que deveria ser por onde se começa a estudar a Torá. Né? Que nós já vimos que é o Sefer HaKohen. Né? Tá? Muito bem. Aí, o que acontece? O que acontece? Atualmente, tá? Nós não estamos conseguindo na humanidade dar essa caminhada. Por exemplo, nós estamos em lockdown. O que é o lockdown? O que é um lockdown? É o parar, né? Sem ter dado o primeiro passo. Não dá o primeiro passo. Quem está em lockdown não tem o minyan,
não tem um Moretorá e não consegue caminhar. Não sabe nem a quem seguir, né? Nós estamos em lockdown. Nós não estamos em lockdown, mas a maioria está em lockdown, tá? Tá o que eu chamo, né, de Shabat depressivo. O cara tá, Da Mônica, né? Todo mundo correndo. tá todo mundo correndo dentro de casa, nesse caso, né? Tá? E quem tem casa, né? E grande parte já está perdendo a casa. Tá? Então, isso não está acontecendo hoje, por quê? Porque nós estamos passando pela primeira onda, né? Pela primeira onda, ou seja, pela primeira das pragas, né? Vamos botar as pragas aqui de novo, né? Pela primeira das pragas do nosso julgamento. Nós estamos passando pela nossa primeira. Nós estamos passando pela nossa primeira. Nosso primeiro julgamento. Tá? Então, quando a gente pega pela nossa primeira praga, segundo a Guemará, nós estamos começando a viver nossa primeira praga. Não necessariamente o coronavírus é the plague, né? Nós já estudamos isso na Guemará, naquele trecho do Shir HaShirim, né? Em Cantares. Nós vimos o que o Rabbeinu Rabaia ele sintetizou lá para a gente, né? Before the Harit Hamin, a great plague, uma grande praga. Mas ele não disse que é uma praga, the great plague. Não necessariamente o corona é the great plague. Nós sabemos que o corona é um julgamento, mas não é um julgamento ainda de praga, é um julgamento de educação. Tá? Se a gente analisa o corona do ponto de vista geral, é para a humanidade tentar se educar. A humanidade ela tem que entender o quê? O que a humanidade tem que entender? Hashem Errad é maior que todas as deidades. Tá? Isso é a primeira educação. Foi o primeiro ensinar, Lamed, né? O starting gate. Foi o primeiro. Tá? Então, o que a humanidade tem que perder? A humanidade tem que começar a perder a idolatria. Tá? A humanidade veio da idolatria material, né? A idolatria material é tão grande, mas tão grande, né? Que se construíram templos a Mashmor, a Summerman, né? O que é Summerman? Summerman na realidade, Mashmor. Como queres ser chamado? Como queres ser chamado? Eu quero ser chamado de Adam, porque vim da Adamá. Existe maior negação de Hashem errado do que isso? Como queres ser chamado? Adam, porque vim da Adamá. Como é que você quer ser chamado? Pelos seus desejos. Olha só. Então, o homem passou o pós-guerra construindo templos para Summerman, tá? Para Adam, para Adamá. Como é que se chamam os templos? Como é que se chamam os templos a Summerman ou a Mashmor? Como se chama? Nada de igreja. Shopping centers. O shopping center são os templos. Então o irmão vai lá em um shopping center, compra um troço e sai lá com uma sacola escrito Prada e fica caminhando no shopping com a sacola. Comprou uma bolsa da Prada, né? Então isso é tão patente, né? Essa situação da materialidade, tá? Que o chinês passou todo mundo para trás vendendo a falsa sensação da materialidade. Como é que ele vendeu a falsa sensação da materialidade? Um monte de máscara aí que eles forneceram. Como é que foi? Tá se aproveitando agora, né?
Nada, falsificando as marcas que representavam Mashmor. A bolsa falsa da Prada, a bolsa falsa, o relógio falso, o carro falso, né? Eles fizeram até um mini falso, né? Tá? Então, o chinês viu a fragilidade ocidental com relação à materialidade. Soca fake Mashmor neles aí, pá. Tá? Porque, né, por exemplo, o chinês, ele falsifica de tudo. Por quê? Porque o homem está disposto a consumir de tudo, não é verdade? Como é que querem ser chamado? Adam, porque vim da Adamá. Na Adamá não tem tudo? Então, bolsa falsa. Teve um dia que eu estava no Pão de Açúcar, do shopping, mas quando abria, né? Aí na minha frente tinha duas mocinhas, humildes, né? Porque é muito comum, né, elas esperarem o Pão de Açúcar abrir para comprar um suquinho de fruta, uma laranjada, e aquelas bandejinhas de mortandela e pão. É muito comum, coitadas, elas são humildes, né? Elas vêm de longe, pegam metrô, CPTM, né? Estavam lá com fome. As duas estavam com Louis Vuitton. As duas estavam com Louis Vuitton. Então, Mashmor conseguiu operar a sensação que é melhor você estar com algo falso do que com algo real em valor, do que uma bolsa humilde, né? Não pode, a bolsa não pode ser humilde. Ela é falsificada, tá? Mas para você não é. Então, essa é a primeira praga que nós estamos vivendo. É a praga do sangue. Tá? Isso é um negócio interessante. Né? Tá? Nós ainda não vivemos a praga da carpará, né? Do sapo, tá? Que vai ser a cachirute. O homem vai ter que ir na direção da cachirute. O que é cachirute? Pensamentos corretos, palavras corretas e ações corretas. Tá? Tanto isso é verdade que os governadores não estão com ações corretas, não estão com pensamentos corretos e não estão com palavras corretas. Então a cachirute não chegou. Isso é muito importante. Irmão, vocês estão entendendo? Pensa no dia atual. Isso é muito importante vocês entenderem. Porque nós não estudamos por conhecimento filosófico, nós estudamos para aplicar, para entender, para viver com menos escândalos, com menos tropeços. Tá? E aí o que acontece? Esse julgamento que nós estamos passando está aqui na lousa. Tá? Então, nós estamos recebendo a equivalência da morte. Esse é o primeiro julgamento. Por que, irmão Marcos, a gente sabe que a primeira praga, na cá, né, a primeira praga, ela é a equivalência da morte. Como é que o Moshe Rabbeinu, Aharon, na realidade foi Aharon, né, que operou essa mishpat, né? Como é que eles entenderam, né? Como é que Hashem entendeu que ele queria que o faraó entendesse que é a equivalência da morte? Por quê? Porque essa primeira praga foi logo para a equivalência da morte. Não, está escrito aqui. Está escrito no quadro. Está escrito no quadro. Vamos ver. Uma perda de visão perde todas as referências. Não. Não é o sangue. O que é o sangue? É a vida, né? É a vida. O sangue é a vida. Tá, isso, é a vida. Então, se você contamina o sangue, o que você está experienciando? Vai morrer, a equivalência da morte, né? Então, a equivalência da morte, a idolatria, é a equivalência da morte. A idolatria material, a idolatria pelo Jesus Cristo, a idolatria pelo Alá, né?
Tá? Tanto assim que a palavra de Itro, para Matan Torá, para receber a Torá, como é que a gente recebeu a Torá? Quando Itro abriu o portal de Pessah, Sar, portal, P, boca. Tá? Quando ele abriu a boca, que virou um portal. Agora eu sei que Hashem Errad é maior que todas as deidades, tá? Então, a primeira coisa de equivalência de morte é perder a visão. Eu não posso mais ver a Torá, tá? Então, perder a visão é a primeira coisa, né? Tá? Agora, o faraó, ele perdeu a visão. Ele teve a visão que o rio ficou vermelho porque era uma equivalência de morte e idolatria? Não, porque ele chamou o mago dele, né? O mágico, vem cá. Você é capaz de fazer isso? Sou aqui, ó. Pá, agora ficou bom. Tá? Okay? Então, é uma coisa muito interessante isso, né? A gente não consegue entender como a idolatria destrói a nossa vida. Nós não conseguimos. Tá? Por quê? Porque a gente perde a visão e a gente não consegue ver a Torá. Não é que você ficou cego. Você consegue assistir o Faustão, você consegue tudo isso, mas você não consegue ver a Torá, Iver. Tá? Iver. Até nessa época de YouTube, tem muita gente que perde um tempo enorme olhando esses digital influencers aí, um monte de porcaria que tem. Ah, YouTube puxa vida, é junk, né? Como se diz, é lixo, né? A segunda coisa está essa semana, Metzorá, né? Que você se torna leproso, tá? Então, se você não troca o seu telefone celular por uma versão melhor, ou, vamos assim dizer, no passado, a Tzarat, né? Ela aparecia na pele, né? Como é que a Tzarat aparece hoje? Você chega em um local e você, quando pega o seu smartphone, é o mais furreca, é o mais barato, né? Aí todo mundo, pô, cara, troca esse celular aí, pô. Não é assim que funciona, tá? Okay? Ou você, em vez de comprar um tênis Nike fora de série, você compra aí um Olímpicos, né? Pô, cara, você comprou um Olímpico? Não tem nada a ver. Esse negócio é out, né? Tá? Então, qual é a Metzorá do irmão hoje? Por quê? A Metzorá, ela acaba com a fraternização, Locherren, né? Eu passo a não ter um vizinho. Então, se eu não sou in com a roupa, com o lugar que eu vou, com o bar que eu frequento, né? Tá? Isso é exatamente o que levou 4/5 da população de Israel e não sair do Egito. Eles estavam presos a essa materialidade, a essa idolatria. Tá? Okay? Por quê? Porque lá ele fazia tijolo, ganhava um dinheiro, ganhava comida, tinha casa, né? Ele se dava bem com as egípcias, né? Muito embora fossem careconas, né? Mas não importa. Tá? E a terceira é essa questão da mulher homem estéril, locas, né? Essa é a terceira. Tá? Que hoje se tornou padrão aceito na sociedade. Casal gay. Mulher casar com mulher, homem casar com homem. Então, mulher que casa com mulher é fértil? Fértil até, mas não tem filho. Não, ela pode ter a potencialidade de fertilizar, mas ela é estéril, né? Tá? Por quê? Ela não quer cumprir a sua obrigação para com Hashem de melhores gerações. Né? Isso aqui é muito importante, né? Por quê? Porque na hora que o homem aceita a idolatria sexual, aqui é idolatria sexual. Você vive buscando prazer sexual. Então, por exemplo, eu não sei como é que é na cidade de vocês, mas aqui em São Paulo, né, quando eu saía de carro, agora eu não saio mais, desde 2012 que eu não saio, né? A gente passava assim pelas avenidas que tem comércio e era lá sexy shop. Ainda tem muito sexy? Tem?
muito. Sexy shop. Aqui é o sexy shop, tá? Não importa com quem você vai fazer sexo. O que importa é o prazer sexual, né? Aí se tornou, por exemplo, padrão 50 tons de cinza. Olha só. 50 tons de cinza, quer dizer, o cinza já não é nem preto nem branco, tá? E você ainda consegue, dentro do que não é, ter categoria de 50. Hã? Tá? Categoria de 50. Então, aqui eu estou negando geração futura. Tá? Então, nós sabemos, por exemplo, que a Igreja Católica é a maior concentração de homossexuais do planeta, né? Está em livro, pesquisa, etc. Mas não necessariamente todos eles praticam o ato sexual homossexual. Tá? Todo padre é punheteiro, tá? Mas nem todo punheteiro é pedófilo e pederasta. Tá? Então, esse é o problema. E a Igreja Católica, ela morre aqui. Ela é estéril. Tá? Por quê? Vocês já viram, né? Como é que começa o currículo de um grande sábio. Trataneto do rabino tal, bisneto do rabino tal, filho, neto do rabino tal. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos o genoma. A gente não foge do genoma. Tá? Se alguém aqui, por exemplo, disser, não, eu não tenho nada a ver com os meus antepassados, você é ET. Você é um ET. Você acabou de dar o seu certificado de ET. Você é um Anunnaki. Tá? Você é um ET. Tá? Porque nós trazemos em nós essa marca indelével. Então, aqui, irmãos, é importante nós também entendermos que no nosso portal de Peça, tá? Shemini Tazaria Metzorah, está também essa questão da geração futura. Eu não estou caminhando somente para livrar a minha cara. Eu estou caminhando e estou gerando gerações futuras. Por exemplo, essa turma que saiu do Egito com mais de 20 anos, alguém entrou na Terra Prometida? Não. Mas não entrou um monte de gente na Terra Prometida? Então já entrou a melhor geração. Você entendeu? Então isso é fundamental a gente entender. E a quarta é a mídia, né? Parhamovets, né? Parhamovets, né? Então, o pavor da morte. O que a mídia faz atualmente? Só o pavor da morte o dia inteiro. Pavor da morte o dia inteiro. Então, o irmão, ele fica com pavor da morte. Agora eu te pergunto, todo mundo vai morrer? Vai, então. Você pode ter pavor do que vai acontecer? Não. Você tem que se preparar para o que vai acontecer. Como é que você começa a se preparar para o que vai acontecer? Opa! Você começa a se preparar pelas pragas. Né? Opa! Eu começo a me preparar pelas pragas. As pragas é um processo preparatório. Qual é a primeira coisa que eu tenho que abandonar na vida? Idolatria. Então, para eu não ter pavor da morte, mas para eu me preparar para a morte, e na realidade eu não estou me preparando para a morte. Na realidade eu estou alimentando a minha neshoma. Por que nós estamos aqui? State of knowing. Então eu sei o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Alimentar a minha neshama, de forma tal que quando ela retornar, né? Ela retorna, né? A gente já viu isso, né? Aliás, a gente tem estudado isso direto, né? Tá? Aqui, né? A minha neshama, né? Ela tá difícil hoje, hein? Gente do céu. Fazer as coisas sem rima, ficou. A minha neshama, ela tem que ser nesse mundo, né, o aqui e agora, né, abundantes em transgressões, ela tem que ser o quê? Alimentada
alimentada pelas lições que eu tirei de Pessa, portal da boca. Tá? A primeira é a idolatria, depois é a Kashrut. Depois eu tenho que abandonar da minha vida total inveja e mal olhado, e olho mal, inveja. Sabe, eu não tenho que estar preocupado com o que o outro tem, porque rico é aquele que está satisfeito com a sua porção. Isso é extraordinário. Uma coisa poderosíssima que a Mishnah, né, o Pirkei Avot, ele nos traz. Tá? Depois, aqui, a mosca corta da vida Lashon Hará. Zum, né? Literalmente zuv, né? Em hebraico, mosca é zuv, né? Zu. A pessoa, né? Fica falando o dia inteiro, né? Depois, olha só, o descaso com a natureza. Tá? O que a humanidade está fazendo hoje com o planeta, gente? Destruindo o planeta. Eu contei para vocês a minha experiência lá na Tanzânia. Eu falei, pô, cara, você não pode cortar essa árvore, ela é frutífera. Ela dava uns negocinhos assim no tronco dela, tipo... Não, é tipo urutum. Acho que aqui no Brasil se chama urutum ou urugum, urucum. Dá no tronco, sabe? Pô, isso aí é bom para a saúde. Você abre isso daí, come é como se fosse lá o do chocolate. Cacau, como se fosse cacau, tá? Aí a resposta do negão para mim é, mas essa é a árvore mais perto. Olha só, você entendeu? Por isso que a África é a África, você entendeu? Tá? Depois, descaso com a própria, o kive, né, as úlceras, descaso com o corpo e com a saúde. Gente do céu, você vê um jogador de futebol hoje jogando, o cara é todo tatuado. Do pescoço até a batata da perna, porque eu estava assistindo a Liga dos Campeões, né? Aí o cara lá se machucou, quando o cara foi passar aquele gel, né? Tá? A batata da perna dele começava, abaixou a meia aqui, uma meinha que ele tem, abaixou a meia, era tudo tatuado. Como é que o organismo vai respirar, gente? Você entendeu? A gente vê essa gente na rua, entra no metrô, na CPTM, a mulherada toda tem piercing. Fura o maior órgão que nós temos, que é a pele, né? O pessoal come qualquer coisa. 7 horas da manhã, ali, quando eu caminhava, passava pelo botequim ali, o pessoal estava comendo torresmo com cachaça, 7 horas da manhã. Torresmo com cachaça não custa mais caro do que pão com manteiga e café com leite? Custa. Então não é questão do dinheiro. Ah, ele é pobre. Não, ele não é pobre, não. Ele não é pobre, ele é ignorante mesmo. Outra coisa. Tá? Não, pobre ele é, tá? Do ponto de vista comparativo com quem mora na Califórnia, tá? Mas com quem mora lá, ele não é pobre, ele tem emprego, né? Depois, granizo, meja fomeja. Nós vamos ser medidos pelo que a gente faz. Então a gente tem que saber o que faz. A gente não sabe o que faz. A gente sai fazendo, não é verdade? Depois nós temos os gafanhotos, a ira da natureza. A natureza já está se irando contra nós? Seca, não é verdade? As marés, né? Tsunami, né? Afelar trevas é a ira divina. Isso aí nós estamos longe da ira divina. Nós não temos a menor ideia do que seja a ira divina. Gente, olha como nós estamos longe ainda da ira divina. Então, a tal do coronavírus, né? Irmãos, se o irmão resolver agora adotar o fica em casa, ele já morreu. Porque com a distância que nós estamos, a ira divina. Tá? E depois, aí sim, o julgamento final, gerações. O que é matar o primogênito? É dizer, dessa gente aí, eu não quero mais geração. Então, na realidade,
os primogênitos, né, a morte dos primogênitos, em Beror, né, a morte dos primogênitos, representa Paraxá de Noa. Me arrependi de ter feito homem, e manda um dilúvio para acabar com essa geração, para que essa geração ela não procrie mais gerações. Então, Hashem age aqui. Tá? Então, durante essa semana eu falei, irmão, se você está fazendo economia com a educação do seu filho, você está errado. Venda o seu carro que tem o IPVA alto, ou vai começar a andar de condução, saia de um imóvel que tenha aluguel e IPTU alto, vá para um mais barato, mas não faça economia com a educação de seu filho. Por quê? Porque tudo vai acontecer no julgamento final, que são as gerações. Se você hoje cuidou efetivamente da educação dos seus filhos, você já tem um portal, um Sha'ar aberto na sua frente, extraordinário. Tá? Então, isso é que nós vimos até agora, né? De quem é? Do Marcelo, do nosso irmão Marcelo. Ah. Ele pergunta: quando leio a Torá, tenho a impressão que o Eterno odeia a morte. Não sei se é a palavra adequada. Várias leis têm a ver com rejeitar causa a morte, ou lembra a morte, animais impuros, sangue, cadáveres, doenças, regras de saneamento e quarentena. Às vezes achamos as leis rígidas, mas creio que elas visam promover a vida, o cuidado, a saúde. Esta leitura faz sentido cabalisticamente? Não, essa é a leitura da Torá, né? Porque Hashem é vida, né? É Haim, né? É vida. Tá? Hashem quer que a gente não viva o par removes. Por isso que ele dá como julgamento, né? Como sentença, né? Mishpat é sentença, né? Como sentença, o par removes, o pavor da morte, para que eu reaja buscando a Torá. Tá? Então, nesse exato momento, a turma saiu do Egito, movida. Qual foi a força que moveu a turma a sair do Egito? Vem cá, vamos lá. Quem é que liberou o povo a sair do Egito? Quem liberar, o faraó não liberou. Não, o faraó falou: sai daqui, povo de Israel, eu não quero mais vocês aqui. E é dito que o exército do faraó empurrou o povo para sair e Moshe Rabbeinu puxou o povo para segui-lo, tá? Mas a partir de que praga ele fez isso? Foi na morte, né, dos primogênitos. Porque ele ficou com medo do quê? Da morte, tá? Então, o homem, ele é tão resiliente, mas tão resiliente na idolatria, em comer o que ele quer, em ter inveja do alheio, em falar mal do próximo, em ter descaso com a natureza e todas as pragas, que só a morte causou a ele, causou ao faraó, agora chega, agora eu sei que eu perdi o meu primogênito, mas eu não posso perder os outros filhos que eu tenho. Ele teve parra noves. O que moveu o faraó a liberar? Parra noves, pavor da morte. Tá? É a morte do outro, né? Não da própria morte dele. Muito embora ele fosse primogênito, mas ele não morreu. Por que Hashem não o matou como primogênito? Para que ele tivesse o pavor da morte. Entendeu? Então, isso é o que acontece com a gente. Agora, você é da área de medicina. O que leva o cara a parar de fumar? A hora que ele tem medo de morrer. Na hora que ele tem medo de morrer. Não está sem ar. O que leva a pessoa a fazer uma boa dieta, começar a se alimentar direito? É o medo de morrer. Medo de morrer, mas o úlcera começa a vomitar sangue, né? Esse tipo só de... quando tem sinal também, né? Só quando tem o sinal. Esse é que é o problema. Agora, o que são as pragas? As pragas são sinais. São sinais. Sinais que a gente começa a receber, mas a gente não introspecta o sinal. Tá? Isso é uma coisa
complicada. Por isso que a loja ela é tão importante, né? Porque quando nós discutimos as sessões das preleções, eu sobrenado esses sinais aos irmãos. Os irmãos se reúnem em workshop e eles voltam e discutem esses sinais. Mas tem irmão que faz isso e continua como era. Aí é outra coisa, né? Tá? Lembre, só 1/5 saiu com Moshe Rabbeinu. O resto nem com o exército do faraó empurrando quis sair. O cara teve a escuridão. Ele foi na casa do vizinho, roubou um vaso de ouro, ele está abraçado lá no vaso. Opa, agora eu tenho um vaso de ouro, eu não vou sair daqui. O que é? É a inveja e o mal, é a idolatria pelo ouro, né? Nós vimos que Sulam, escada, né? Ascender, tem a mesma gematria de Mamon, 136. Nós vimos isso. Tá? Sulam e Mamon. Então, a escada que me faz ascender tem a mesma força, Musava Arca, né? De Mamon, que me faz descer. Ou seja, Mashia e Mashmor têm a mesma força. Tá? Porque o universo foi criado assim. Tá? Okay? Então, respondi? Então, vamos lá. Vamos começar o nosso pacote P-Char, que é uma função de Shimini, Tazarim, Metzorah, que é a instrução de hoje. Tá? Então, como é que começa na realidade Tazarim, Metzorah? Né? Tazarim, Metzorah é uma paraxá só, que ela é dividida por questão de anos que tem mais lua, anos que tem menos lua, anos que tem mais Shabbatot, anos que tem menos Shabbatot. Tá? Então, se a mulher tem filho, ela fica impura. Tá? Isso é uma questão meia dura, né? Tá? E mais dura ainda, né? Se ela tiver uma menina, dobra a impureza. Olha só. Tá? É um negócio bem Hulk, né? Quer dizer, é uma coisa que não dá para a gente entender, né? Então, essa questão de impureza, ela não é facilmente percebida pelo homem e pela mulher, né? Ela não é facilmente percebida. Por exemplo, para vocês que vieram do cristianismo, né? Algumas ainda frequentam os orientes cristãos, né? Tá? Por exemplo, a mulher menstruar, mas eu sou mulher, eu tenho que menstruar, porque eu fico impura, não é verdade? Então, a pureza e a impureza é o grande enigma que tem dentro da Torá para nós conseguirmos identificar. É um enigma. Tá? É um enigma que nós temos que tratar como Hulk. Está escrito, obedeça. Tá? Então, por exemplo, nós temos a mikve aqui, que tem que ter no mínimo 3.500 litros de água, que tem que ser água corrente de rio ou tem que ser água da chuva. Tá? Não serve piscina de clube. Então, por exemplo, esse pessoal adventista, né, evangelista, né, que faz aquela piscininha de plástico, né, isso não tem valor nenhum, tá, do ponto de vista da Torá. Né? Mas por que 3.500 litros ou mais? Por que a água corrente, que tem que ser rio caudaloso, e você não pode ser na margem, você tem que ir até o centro do rio, tem que ficar no centro do rio. Agora, mar já é diferente, né? Se for mar de grandes proporções, você entrou no mar, Baruch Hashem, deu 7 mergulhos, você fez o seu mikveh, né? Isso é uma questão que ele é difícil de entender. Hoje, mas não era difícil de entender no passado, né? Porque no passado havia um temor pelo impuro, pelo tumá. E o judeuzinho de plantão, né? Ele tinha medo, pavor absoluto de se tornar impuro. Primeiro, porque poderia já aparecer o tzarat nele, né? Então, a pessoa já via que o outro era impuro. Tá?
E no caso extremo, né, por exemplo, se um sacerdote tivesse impuro, né, vamos pegar a, o Midrash de Rabi Yeshua, né? O Cohen desceu de Jerusalém para Jericó. O levita desceu de Jerusalém para Jericó, quer dizer, da Terra Santa para a Terra dos Pecados, de Machia para Mashimó, né? É isso que ele está falando para o povo dele. Se esses dois, voltando, não apresentassem Corban Olá, não fizessem Techuvá, não fizessem Mikveh, né? Eles, por serem levitas, eles corriam o risco de serem consumidos pelo fogo quando dentro do templo. Entendeu? Naquela época havia isso. Tá? Hoje não existe mais. Por quê? Porque o templo foi destruído. Né? É muito importante nós entendermos, tá, que o templo ele consagrava e sagrava o lugar e a quem frequentava o lugar. Então, isso é uma coisa que a gente parece... Nós não damos valor hoje por uma razão muito simples. Né? O irmão é um maçom soberbo e ele vai à loja e não acontece nada. Mas se você tivesse debaixo do Rua Hageavá e tentasse adentrar o templo, você seria consumido pelo fogo naquela época, né? Fogo interno, né? A Shekhinah iria te consumir. Hoje em dia, ninguém mais teme ser impuro. Já reparou? Tá? Então, Tazaria Metzorah traz para nós uma informação extraordinariamente atual, né? Por que o mundo está como o mundo está? Que ninguém mais teme ser impuro. Tá? Sapo, comamos sapos. Não é verdade? Qual é o problema? Tá? Então, por que a Torá enfatiza tanto, né, pureza e impureza? Porque antes da destruição do segundo templo, haviam exercícios sistemáticos para você se purificar. Tá? Esses exercícios de purificação, eles estavam associados aos rituais. Tá? Então, o que nós sabemos? Né? Vamos botar aqui o que nós sabemos. A gente já sabe muita coisa, tá? Mas a gente pode sempre saber um pouco mais. Né? Então, o que a gente sabe? Né? Nós sabemos que todo Shabat é um sha'ar de purificação. Mas que purificação é essa? Eu consagro o meu sábado a Hashem Errad. Então nós sabemos que nós podemos começar a trazer a Tahará, né, a pureza para a nossa vida, todo Shabat. Como é que nós fazemos isso? Consagrando o dia. O dia. E o que é consagrar o Shabat? O que edut, né? Porque o Shabat é um edut, é um testemunho. É testemunho do que, Marcos, o Shabat? Testemunho que você está se dedicando pelo menos um dia para... É testemunho da criação em 7 dias. Tá? Então, o Shabat eu dou o testemunho que eu acredito que Hashem Errad criou tudo em 6 Yom. Tá? No primeiro dia era uma bagunça generalizada, Tohu Vavohu Terron, mas ele deu a ordem, Erieor, faça-se luz ou faça-se ordem. Tá? Então, eu admito, eu admito, dou meu testemunho que sem colocar ordem na minha vida, eu não vou conseguir atingir Hashem Errad. Tá? Depois, ele juntou as águas, né? Ele juntou as águas e fez a terra. É a primeira vez que aparece a palavra mikveh na Torá. Tá? Então, eu acredito, né, também que através do mikveh eu posso me purificar. Tá?
Nossa, Ele ali que eu fiz foi. você fez, né? Você viu como ela tá bonita? Ela tá bonita hoje, né? Tá bonita, né? Então, já é a segunda coisa que eu estou dizendo que eu acredito no Shabat. Depois, no terceiro dia, puxa vida, começou a aparecer aí, né? Planta, começou a aparecer sementes, era, né? Então, eu acredito que Hashem é vida. Haim é vida. Por quê? Porque ele disse, terra, produza árvores que deem frutos e sementes. O que é fruto? Fruto é a amostra da vida e semente que a vida nunca termina. Né? Então você abre uma mão tem quantas sementes lá dentro? Infinitas vidas. Tá? Okay? Isso é muito importante. No quarto dia, né, Hashem ele fala, ok, faça o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, né? Shemesh Levaná. Então, o que a gente acredita? Que Hashem nos deu um ciclo, sempre dizendo, Vaere, Vareboca, fez-se tarde, fez-se manhã, fez-se dia. Né? Então, eu acredito no ciclo. Eu acredito no ciclo. Eu acredito no ciclo. Tá? Aí depois, nós vamos ter os animais, né? Tá? Vamos ter os animais. Animal que eu vou poder comer e animal que eu vou poder elevar, né? Eu como para elevar, e animal que eu vou deixar que a terra se alimente dele, porque outros animais precisam deles, né? Então a cobra come o sapo, não é verdade? O sapo come a mosca, né? Come as larvas, etc, não é verdade? E assim sucessivamente. Então o que nós estudamos no Zohar, né? O que nós estudamos no Zohar, que é tão importante? O que nós estudamos no Zohar, que é tão importante? Nós vimos aqui no Zohar a generalidade de tudo é que, como existem 10 coroas da fé em cima, assim existem 10 coroas dos feiticeiros impuros embaixo, tá? Então, o sapo tem uma razão de existir. Ele come os insetos. O boi tem uma razão de existir. Eu estou para que eu possa elevar a natureza. Tá? Depois nós temos o sexto dia, que aí Hashem não ordena mais que nada seja produzido. Hashem, o que diz? Façamos. Ele resolve entrar em sociedade com a obra. Antes ele só está dando ordem. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Agora ele diz, não, essa deixa comigo. Tá? Igual você lá no laboratório, o estagiário. Vai fazendo isso aí. Na hora que for para fazer o composto final, me chama. Porque aí eu vou na balança eletrônica ver direitinho se tudo está pesado corretamente até a quinta casa decimal. Não é isso? Tá? Não era assim? Mesma coisa. Tá? Aí no sétimo dia, Hashem Kitov Meov, ele viu que tudo era bom pra caramba, né? E ele resolveu santificar e separar. Separar Kadosh, né? Tá? Então, o Shabat é para nós toda esse edut dos 6 dias. Irmão, vocês entenderam quanta coisa nós admitimos, né? Nós damos nosso testemunho em um Shabat? Tá? Fazer uma pergunta aí aos irmãos. Qual os irmãos que Shabat, Boker Shabat, ele acorda de manhã e ele se lembra disso tudo? Você se lembrou disso tudo hoje? Hoje foi um dia de agradecer, viu, Rabi? Porque eu achei que ele ia conseguir vir para cá. Então, porque você estava com um negócio no olho, etc, né? Tá. Mas todo Shabat existe essa ritualização, tá? Que é uma coisa interessante, né? Que parece que passa batido, porque o Oriente cristão fez com que o Shabat se tornasse um dia como qualquer outro. De trabalho. Um dia normal.
6 dias trabalharás, de segunda a sábado. Domingo é dia do Senhor, Dominus Day. Na época do templo, era mais fácil fazer isso. Por quê? Porque havia Huk por parte de Hashem errado. Quer ver? A vaca vermelha. Então nascia uma vaca vermelha que ninguém sabe como nascia. Tá? Mas algum levita dizia, ó, tem uma vaca vermelha no lugar tal. Eles iam lá, constatavam, e vaca vermelha tem que ser vaca vermelha, não pode ter um fio branco. Tá? Eles faziam o holocausto da vaca vermelha, levavam essa vaca vermelha ao corbão lá, até ela virar pó, virar cinza, misturava com água consagrada, tá? E aspergia sobre o povo. Normalmente era sobre os levitas, né? Porque os levitas acabavam ficando impuros, porque eles iam tratar de enterro, né? Todas essas coisas, né? Então, naquela época, né, no passado, né, a tumá ou alotumá, né, ou seja, eu estou impuro, puro ou impuro, né, impuro e não impuro, né, era um critério para poder ir ao templo. Tá? Você imagina um judeuzinho de plantão lá, dá a volta no Mediterrâneo, né? Chega lá em Atenas, lá tinha judeu, tá? Tinha judeu no mundo todo, lá tinha judeu. Tá? Olha o caminho que ele tinha que fazer, tinha que pegar um barco, atravessar o Mar Egeu, aí do Mar Egeu ele ia até Cyprus, né? Chipre, aí de Chipre ele ia até o que hoje é a Síria, tá? Tiro, né? Ia até Tiro, aí de Tiro ele ia em caravana, porque tinha que ser caravana por causa dos assaltantes, né? Tá? Ia de caravana até Jerusalém, não podia estar impuro e ainda não podia fazer impureza no caminho. Então, o templo de Jerusalém era cercado de quê? Hã? Não, piscinas. Cercado de piscinas. Tá? Então tem o Midrash, né, de Rabi Yeshua, que o camarada estava lá 38 anos do lado da piscina e o anjo passava, borbulhava a água e ele não mergulhava. Tá? Que nós estudamos e vimos que é a preguiça. Né? Ele era um profissional de reclamar. Né? Atualmente, nós não nos tornamos puros, nós não buscamos sair da impureza. Vamos mudar o Weltanschauung, o modo de falar. Não é que eu vou me tornar puro. Qual o processo contínuo de diminuir a minha impureza? Né? Porque eu estou sempre impuro, mas eu estou procurando diminuir. Quer dizer, eu espero estar amanhã menos impuro do que eu estou hoje. Tá? Eu espero. Tá? Qual é o critério que a gente usa? Hoje nós não usamos critério nenhum, que a gente não tem por hábito se questionar com relação à impureza. Exatamente, nós fechamos o olho. Nós não queremos. Né? Não. Aquilo que eu fiz não é errado, sabe? Presta bem atenção. O cara é um filho da puta. Tem mais é que se fuder. Tá? Mas, cara, rapaz, você vendeu a Brasília com banana na caixa de mudança. Exemplo verdadeiro aqui de um irmão que a gente teve, tá? Você não podia fazer isso. Não. Quem comprou é uma véia inútil lá. Você entendeu? A gente sempre tem uma explicação, né, para nossa impureza, tá? Então aqui nós evitamos a autorreflexão dos nossos atos. Tá? Essa é a grande mensagem de Shemini Tazaria Metzorah, né? A autorreflexão dos nossos atos. Porque tudo está ligado. Né? Vocês acabaram de ver como tudo está ligado. Tá? Para eu caminhar em direção ao Boré, Boré é o centro. Aqui, ó. Boré é o centro. O que é o centro de tudo? Sinai, a Sagrada Torá. Eu estou falando isso, a ficha não caiu. Por que eu sei que o Sinai é o centro do mundo?
Não, porque é dito na Torá que Moshe recebeu a Torá mi Sinai, do Sinai. Ah, tá. Tá? Moshe recebeu a Torá mi Sinai. Foi o Sinai que deu para ele, mas, pô, o morro agora deu uma. Eu não sei, eu não vou entrar nesse aspecto, né? Mas Hashem pode fazer com que uma pedra se torne profeta. Assim diz João Batizador, né? O irmão, o que Mashmor fala para Rabi Yeshua? Ele diz, tá com fome? Faz essas pedras aí virarem pão, pô. Tu não diz aí que é o consagrado de Hashem errado? Faz essa pedra virar pão. Por quê? O que tem na pedra? Os mesmos átomos que tem em um pão. É só vamos assim dizer, fazer um decaimento atômico que vira. Entendeu? Eu me lembro, né? Lá no acelerador de partículas, Van der Graaf, né? Eu passei um ano no acelerador lá na PUC, né? Em física quântica 1 e 2, né? Mecânica, né? Mecânica quântica 1 e 2, e depois física da matéria, porque eu era professor, né? Nós tínhamos um colega que tinha um dente de ouro. Antigamente se colocava, se lembra? A pessoa botava um dente de ouro, né? Às vezes nem precisava, mas botava uma capa, né, de dente de ouro, né? E sabe qual virou o apelido dele? Jovem não é fácil, né? O apelido dele virou cobalto, porque o ouro decai para cobalto. Se você ficar metendo radiação no ouro, ele vira cobalto, né? Então, o apelido do cara virou cobalto, né? O cobalto já chegou e ele era bom pra caramba. Ele era um matemático, ele tinha um cabelo assim, tipo Mozart, sabe? Ele era um camarada inteligente. Tá? O cobalto. Tá? Então, nós sabemos que Moshe recebeu a Torá mi Sinai, do Sinai. É o centro. Então, esse modelo, Hashem Errad, estava lá. Estava lá. Então, nós não temos esse hábito da autorreflexão. Então, agora nós vamos ver uma coisa muito importante, irmãos, tá? Muito importante. Assim como nós temos as Makot, né? As 10, né? Assim, pragas. Dizem que foram muito mais, né? Dizem que foram mais de 100 pragas, né? O Midrash fala, né? Mas que as 10, né, que o faraó se apavorou, foram essas aí, tá? Okay? Isso eu não posso dizer. Nós estudamos do ponto de vista, cabalista, estuda do ponto de vista de energia, né? Tá? Nós somos energia. Nós vamos ver agora as 8 situações que leva um homem e uma mulher, né, leva Adam, né, à impureza. Né? Então, a primeira é quando a mulher dá à luz. Mas por que quando a mulher dá à luz tem uma punição, onesh, né, em hebraico, onesh, punição, né? Porque na realidade não faz sentido nenhum, né? Sabe? A mulher dá à luz, olha que coisa maravilhosa, né? A mulher dá à luz, né? Tá? Ok? Só que para a mulher dar à luz, ela teve que fazer o quê? Ela teve que dar para o marido, né? Qual foi o ambiente que ela resolveu dar para o marido? Tá? Por exemplo, ela pode ter dado para o marido com medo de perder o marido. Tá? Por quê? Lembre-se, naquela época já tinha sido estabelecido a carta de divórcio. O cara pode, essa daí já está meia velhinha, desdentada, tem aquela novinha, né? A gente viu no Midrash, né, que Esav ficava lá circundando a filha, a belíssima filha de Yaakov, né? Que acabou tendo aquele problema na tribo de Sherem e etc. Tá? Então, qual foi a intenção dela se deitar com o marido? Tá? Então, nessa dúvida,
a mulher se torna impura. Por quê? Porque quando a mulher tem o marido, né, ela toma do marido, ela toma parte da vida do marido pelos espermas. Né? O esperma é a vida do marido, ela toma do marido. Tá? Então, ela vai com o desejo de receber. Não, se eu ficar grávida, eu garanto esse marido comigo. Tá? Por quê? Porque o conceito é o conceito de Leia. Né? Yaakov não amava Leia, tá? Mas houve a troca, né? E nós estudamos. Por que Yaakov teve que dormir primeiro com Leia? Né? Porque Leia era primogênito, era mulher primogênita, né? E Yaakov se tornou primogênito porque roubou a primogenia de Esav. Então ele teve que pagar pau. Corbão olá. Né? Corbão olá, ele teve que fazer isso. Leia procriava, ele não a abandonava. E a mulher que ele tanto amava, que era Rahel, né? Era uma Sheher, né? Era uma fechadinha, né? Ela era fechada, né? Então, qual a intenção que a mulher deu à luz? Né? Essa intenção, o shoresh da intenção, veio de quê? E eu digo para vocês, né? É muito comum, né? É muito comum, eu tive alunas, né? Assim na faixa de 40 e poucos anos de idade, né? Que temendo o marido trocar por uma de 25, 27, arrumava um jeito de engravidar. Tá? Porque então o coração do meu marido vai amolecer e etc. Você conhece casos assim? Hã? Bem novinha também, que tá com o namorado lá, engravida aí já é isso também, né? A menina engravida para tomar pensão, né? Essa daí, essa não tem mais cura, né? Porque hoje em dia é comum, né? A mulher engravidar para ter um filho, para ter uma pensão garantida. Que a lei dá isso, né? Então a mulher já faz isso de... Tá? Então, isso, a mulher, essa se tornou impura pro resto da vida, né? A menos que ela procure o homem e diga, eu não quero mais ajuda sua, eu sou capaz de me virar sozinha, eu sempre quis ter um filho, tá? Agradeço por ter um filho com saúde, segue teu caminho, que eu vou seguir o meu caminho com o meu filho, tá? Aí a mulher deixa de ser impura. Faz lá o mikve dela, deixa de ser impura. Mas enquanto ela for uma cobradora de pensão, e é exponencial, ela vai se tornando cada vez mais impura. Ela vai envelhecer rapidamente, ela vai adoecer, ela vai ter desequilíbrio emocional, tudo isso, né? Porque a Tzarat agora é interna, não é externa. E pior que ela pode deixar de conhecer o amor da vida dela, né? Pode, claro, pode sim. Tá? Então, essa é a primeira razão, né? Tá? Vocês entenderam, irmãos? Tá? Seguindo a ordem do Zohar. Tá? Se alguém tiver uma outra ordem, fala aí. Mas estou seguindo a ordem do Zohar. A segunda é o Lashon Hará. Falou, pegou. Tá? Falou, pegou. Agora, mas hoje todo mundo faz fofoca pra caramba e não pega Tzara, mas pega outras coisas. Então, o irmão, quando ele está lá falando mal dos outros, não sei o quê, ele está levando caás, né, ódio para dentro do seu coração. Tá? E o ódio no coração, ele altera a pressão sanguínea, diabetes, ele altera tudo. Tá? Então essa é a segunda razão. Lashon Hará. Lashon Hará. Lashon Hará para nós ali no Egito foi o quarto, né? Que é o Zuv. Né? Agora, é interessante, né? Porque a terceira modo da pessoa se impurificar é o Zav, que também se escreve Zuv, só que ali é Zuv, 2 Aleph, né? Aqui é um Aleph só, Zav, né? Zav é infecção sanguínea. Mas o que é infecção sanguínea?
Infecção sanguínea aparece assim, espinha no rosto. Lá o problema que o Miguel do Marcelo Ediger teve, né? Uma dermatite, tá? Aparecem marcas que podem até permanecer na pessoa. Por exemplo, no meu caso, tá? Da onde vem o ZUV? Da onde vem essa infecção sanguínea? Vem dos pais e avós que não faziam cachirute. Tá? Puxa, é difícil de engolir, né? Eu até coloquei aqui, duro de aceitar, não tem o duro de matar lá? 1, 2, 3 e 4, né? O duro de matar. Qual é o nome do artista? Billis, né? Bruce Willis, né? Bruce Willis tem lá o duro de matar. E para nós é o duro de aceitar. É duro de aceitar isso. Pô, então meu bisavô, meu avô, meu pai comiam sarapatel e a espinha vem parar em mim? Hã? Por quê? Porque ele olhando para minha face, ele deveria se arrepender dos seus pecados de cachirute. Nós estamos estudando as 8 formas de se tornar impuro, né? Tá? Nós estamos as 8 formas. Vamos para a quarta. A quarta é violentíssima. Tudo tirado do Zorra, né? A quarta é violentíssima. Deixar esperma, o homem, né? Deixar seus espermas sujar seu corpo durante a relação sexual. Né? Nós temos até o caso na Torá que descreve, né? Lá o filho lá de Yehuda, né? Que ele morre por isso, né? Tá? De ejacular fora, né? Do lugar devido, né? O esperma, a instrução qual é? Todo esperma tem que ser depositado. Depositado aonde? Na mulher. Tá? Depositado na mulher. Então, qual é a regra? Eu traduzi dessa forma, tá? Talvez o irmão arrume outra palavra melhor. Lambança não pode ter lambança. A relação sexual não pode ter lambança, tá? Pode ter lambança, tá? Aí o irmão vai perguntar, aí, Rabi, mas eu só faço sexo com camisinha. Aí, cara, você já está ejaculando no lixo mesmo, tá? Então, mas o certo é o irmão saber o momento. Por quê? Porque como é que a gente chega ao centro? A gente chega ao centro conhecendo o ciclo, tá? Hoje eu posso, amanhã eu não podia. Ontem eu não podia, mas hoje eu posso. Tá? Então, Hashem nos mostra o ciclo. Isso aqui é o ciclo. Esse é o ciclo da vida, é o ciclo da vida da mulher também, né? O certo é isso, né? Mas já que o irmão não consegue, né? Ou ela tem que dar todo dia, ou ele tem que comer ela todo dia. Eu acho isso um absurdo, mas tá? Não é possível que o sexo desregrado vá para dentro do casamento. Por isso que 56% dos casamentos no Brasil terminam antes do 2º ano. Quinto, é o ciclo da mulher. Pô, o ciclo da mulher, coitada da mulher, né? Isso aí é a coisa mais difícil que tem de aceitar, né? Por exemplo, a maioria das mulheres, né, judias, né, elas gostariam de abandonar o judaísmo por causa desse 5º item do Zorra aqui, né? Tá? Eu fico menstruada, agora estou impura, né? Tá? Então, mas por que Hashem fez dessa forma? Porque a mulher conversou com a serpente, conversou com o Nahash, né? A mulher conversou com o Nahash. Tá? A mulher se deixou levar pelos seus libídones, amande, dominante, possedente, tá? Então, a mulher quer uma casa para ser minha casa. A mulher diz meu marido. A mulher diz meu filho, né? Você já reparou como é que você fala? Vai falar com tua mãe. Não é assim que você fala?
Ou não? Mas tua mãe, mas a Pérola não diz, vai falar com teu pai. Vai falar lá com seu pai aí, pô. Você entendeu? Vai falar com tua mãe, porque quando você fala isso, né? Porque a mulher tem essa questão, né? Da posse dela, né? Não é verdade? Porque é Gevura. Na árvore da vida, ela é Gevura. Biná está acima dela. Só que a mulher tem muito mais entendimento das coisas. A pérola te controla, mas você não controla a pérola. Hã? Não é verdade? Brava do jeito que ela anda. Então. Ela te controla. Porque a mulher tem mais entendimento. Isso é normal. Você entendeu? Então, na realidade, isso vem também dentro do conceito de lambança, tá? Hashem mostra para a mulher mensalmente que ela fez lambança. Ela tem que cuidar da sua forma, dos seus libídones, tá? Amande, possedende, dominante. A mulher quer dominar a família e a casa. A mulher quer as coisas ao seu gosto. Tá? Quer ver? Vocês vão sair para almoçar no domingo. A Pérola fala para você, amor, qual é o restaurante que você deseja de ir? Ou você fala para ela, Pérola, onde você quer ir? Porque isso é a árvore da vida, gente. Nós não temos como... Não adianta dizer, não, lá em casa quem manda sou. Mentira. Mentira, né? Mentira. Tá? E pior é isso. Pior que os caras que se separam e arrumam a segunda ou a terceira, arrumam o segundo e terceiro piores do que a primeira. Isso é que é o problema. Tá? Muito bem. Então, Hashem, ele lembra a mulher mensalmente, né, a lambança dos libídones, né? Amante, possedente e dominante, né? A mulher quer possuir, é o meu filho, tá? Aí o Enzo chega lá com a namorada dele, não sei o quê, né? Você beija ela e tudo, né? A Pérola diz, não sei, não, tem alguma coisa nessa moça que não me bate. A moça pode ser extraordinária, mas tem sempre na mãe uma coisa que a moça não bate, porque ela não quer perder o filho. Ela não quer entregar, né? Porque o que é dito na Torá? Que quem casa uma filha ganha um genro. Não é dito na Torá que quem casa um filho ganha uma nora. Não é verdade isso? Isso é verdade. Tá? Sexta. Na paraxá anterior, é dito que nós não podemos comer animais que tenham sido caçados, né? Tá? Em Shemini nós estudamos isso. Ou seja, sofrimento. Nós não podemos comer nada que tenha quanticamente introspectado sofrimento, tá? Então você não pode, por exemplo, flechar vocês sabem que viadinho, né? Como é que é o nome do viado? É cervo, né? Hã? Cervo, né? Cervo, né? Cervo. O cervo a gente pode comer, tá? Carne de cervo a gente pode comer, tá? Mas eu não posso dar, como o americano faz, né? Pega um Winchester 44, BOOM! No filme, né? Aí estoura a cabeça, aí ele vai lá, né? Corta com um facão dele um pedaço da perna, sai carregando aqui, aí aparece no filme rodando no fogo, né? Igual o Rambo, o Rambo fez isso. No Rambo 1 ele fez isso, não foi com... Mas é porco que ele comeu, né? Então, o Rambo, já viu o que é Rambo, né? Ele arrombou lá o porco, coitado. Então, o que acontece? Nós não podemos. Por quê? Porque todo sofrimento deixa uma informação quântica indelével no sangue. E quando o animal morre, aonde o sangue parou, essa assinatura indelével fica. Tá? E o sangue está pelo corpo todo. Tá? Por isso que quando vai se fazer a Sheritah, né, vai se fazer o holocausto, né,
se retira, faça a oração, tem a adaga específica, né? Tem o levita específico, tudo direitinho. Se retira todo o sangue. Todo o sangue é retirado, né? Porque o sangue guarda a informação quântica, tá? E é muito interessante isso, né? Normalmente, né, açougue assim, de periferia, etc., vende animal criado, que eles chamam, né? Animal criado, né? Criado em fazendinha, essas coisas. Isso é morto com sofrimento, né? Começa que o cara começa a correr atrás do porco, né? Aí derruba o porco com uma porrada, depois vai dar porrada na cabeça do porco, não é assim? Mata o porco na porrada. Não pode, tá? Isso vai tudo para dentro da pessoa. Então, isso é muito importante, porque essa é uma característica que está em Esav. Tá? Então, Esav era caçador. Ele era perito em armadilhas, tá? Okay? Então, ele caçava e pegava a caça, depois fazia guisado da caça para seu pai, ou seja, um guisado não kasher. E qual foi o resultado em Yitzhak? Ficou doente, cego. Né? Então, por quê? Ele fingia não ver que seu filho não era kasher, né? Tá? Agora, isso também é uma coisa importante, né? Porque no mundo espiritual, né? Esav, nós sabemos que Esav é Roma, né? A igreja de Roma é Esav, né? A igreja de Roma é Esav porque a igreja de Roma foi estabelecida e constituída por um Esav, chamado Constantino César, né? Tá? No século IV. Né? A igreja de Roma, como a gente conhece hoje, ela não foi fundada por Pedro, por Kéfas, ela foi fundada por Constantino, né? Lá no concílio de... Qual é o concílio? O primeiro concílio de... Já me lembro. Concílio de Nicéia, né? No concílio de Nicéia. Foi estabelecido no concílio de Nicéia, no século IV. Tá? A igreja de Roma que a gente conhece não foi fundada por Pedro, foi fundada por Constantino. E Roma é Esav. Tá? Então, é uma coisa muito interessante, porque nós não colocamos isso, não entendemos isso. O sofrimento, ele não é uma atividade corporal, tá? Ele é uma atividade puramente espiritual. O sofrimento é espiritual. Você pode não estar com nenhum problema no corpo e estar sofrendo pra caramba. Tá? Pô, você pode entrar em depressão sem nenhuma doença. Aí você pode se tornar doente. Tá? Porque o que é dito no Zohar? Que tudo que é doença espiritual somatiza. Mas nem tudo que está somatizado veio do espiritual. Tá? Okay? Então, tem um sofrimento extraordinário por parte de Esav, por parte de Roma, que é a pedofilia. Tá? Que é a pedofilia. Então, assim como os caçadores, os descendentes de Esav, e esses descendentes de Esav, né, eles vão até, porque são descendentes do mesmo avô, Yitzhak, né, eles vão até aos filhos de Leia. Por quê? Yosef, dizem, né, que ele fez Lashon Hará quando ele disse para Yaakov, olha, eles fazem sofrimento nos animais e eles começam a cozinhar o animal ainda vivo. Tá? É isso que está no Midrash. Tá? Então, vocês veem, né, que o sofrimento que Esav e Roma levou para essas crianças, que o camarada com 60 anos, 70 anos de idade, ele tem vídeos aí na CNN de senhores que choram, né, lembrando do que os padres faziam com eles.
Então, isso também é uma forma, de, de impureza, tá? Isso é uma impureza que é considerado dentro do sofrimento. Você não pode se alimentar do sofrimento animal, você não pode se alimentar do sofrimento humano também, tá? Então, os padres se alimentavam seus prazeres sexuais com o sofrimento por pedofilia com as crianças, né? E também teve as freiras, né? Teve lá 300 freiras nos Estados Unidos que deram queixa no FBI, né? Não sei quantos, até o arcebispo de Washington, né? Foi afastado, né? Que ele era um padre na época, né? Onde elas eram escravas sexuais dos padres. Isso não pode, tá? Isso foi a sexta. A sétima, quando comemos animais impuros, tá? Jacaré. Eu botei aqui logo jacaré, porque foi uma coisa que me chamou muita atenção. Uma vez eu tinha uma secretária, ela era italiana, e ela casou, né? Casou lá, coisa tudo errado, né? Ela fez o cara se separar da família, que já tinha 2 filhos, para casar com ela. Coisa horrorosa, né? Eu recriminei, tanto assim que eu, depois do casamento e tudo, eu dei um tempo, eu dei área nela, né? Tá? Mandei ela cuidar do marido, tá? Okay? E não vou ficar tendo como secretária uma pessoa que destrói uma família, tá? Okay? E teve o casamento dela, né? O cara era do Mato Grosso. Uma coisa que me chamou a atenção. Veio assim em uma bandeja para a mesa dos noivos, né? Para o noivo servir um jacaré. Um jacaré, tá? E eu achei interessante, né? Que a maioria do pessoal adorou o jacaré. Não sei se algum irmão aí come jacaré, se para de comer jacaré. Tá? A outra coisa é rã, sapo, né? Não pode comer, né? O Lucas tem uma irmã que é casada com um criador de rã. Tá? Rato. Lá no. Rato é um negócio tão complexo, mas tão complexo, que você se torna impuro só de tocar no rato. Tá? Não é que você vai comer ou não comer. Os chineses comem rato, né? Tá? Mas só de tocar no rato você já está impuro, né? Nós vimos isso daí. Porco, né? Porque corpo engana tudo, né? Porco é um enganador, né? Tá? Então, e jamais comer polvo. Jamais. O DNA do polvo é totalmente incompatível com o DNA do homem, tá? Vocês, por favor, pesquisem aí na internet, tá? Ó, aqui, o Ranoldo, já comi muito jacaré. Putz, o Ranoldo já comeu jacaré, não pode. Tá? Aí trava a vida, né? Aí o que você ganha com a direita, perde com a esquerda. Ganhou com a direita, perde com a esquerda. A Kashrut, né? Quando você começa a seguir as leis da pureza, o que você ganha com a direita vem em tanta abundância que você é capaz de fazer a tzedakah com a própria direita. É extraordinário, né? Isso daí. Tá? Então, depois vocês entrem aí na internet, pesquisem sobre o genoma do polvo, vocês vão ver. A Torá, ela é, assim com relação a polvo, camarão, exoesqueletos, né? É um negócio seríssimo. Eles existem para limpar o fundo do mar. Eles foram feitos para se alimentar da impureza do fundo do mar, para manter a grande mikve limpa. Tá? Okay? Vamos para a sétima. Tá? Vamos para a oitava. Essa é a mais dramática de todas. E é uma coisa que o cristianismo parece que usou a Torá para limpar a bunda de padre. Né? Que essa é a mais dramática de todas. Não tocar em cadáver. Não tocar em cadáver. Tá?
Tem até uma instrução sobre não tocar em cadáver, né? Que eu até posso dar amanhã no CTA, se o pessoal do CTA quiser, eu tenho uma instrução dessa daí, não tocar em cadáver. Por quê? Porque o cadáver, né, ele nos lembra que nós vamos morrer. Tá? Nem olhar pode, nem olhar pode. Qual é a mitzvah? Né? Qual é a segunda maior tzedakah que existe? Né? É aquele pessoal que dá banho no cadáver, né? Embrulha o cadáver direitinho, bota no caixão e fecha o caixão. Aí o caixão é levado fechado. As orações, o Kadish, etc., ele é feito em volta de um caixão selado, fechado. Tá? Por quê? Porque se você olha para um cadáver, imediatamente vem na sua cabeça: eu também vou morrer. Para que eu tenho que seguir a lei de Deus? Eu vou morrer mesmo. Você entendeu? Então, tocar em um cadáver, toda essa energia de que não vale a pena, a gente morre mesmo, vem para dentro do homem, tá? Aí o homem perde todo o seu interesse em seguir a Torá e as mitzvot, né? Que é o nosso grande objetivo cabalista, tá? É isso daí, tá? Então, isso é muito importante que a gente entenda esse Shabbat, Shemini, Tazaria, Metzorah, né? Então, isso é muito comum, né? E eu, certa vez, fui a um enterro de um irmão. Era o segundo vigilante da loja, eu fui lá no enterro dele. Então, eu fiquei impressionado, né? Que a família chegava, beijava a testa dele, ficava segurando a mão. Teve um lá que chegou, botou um incenso na mão dele, assim. Botou um incenso, acendeu. Ele era espírita. Ele era, sabe, no centro espírita, aqueles que fazem dão passe, né? Ele era um passista, que chama? Deve ser, né? Ele era um passista lá e tudo, né? Tá? E eu ficava de longe olhando aquilo, eu falei assim, gente do céu. Aí segurava a mão, beijava a testa, né? Tá? Ele foi até enterrado com avental, com polaina, sabe? Eu achava aquilo um absurdo, né? Tá? Mas eu não posso falar nada, né? Porque cada um cuida dos mortos como acha que deve ser cuidado. Né? Então, durante 7 dias, Neshoma fica buscando, né? Fica buscando o corpo, tá? Não vai encontrar o corpo, tá? Mas fica buscando. Então, por isso que não pode, em hipótese nenhuma, ser com o caixão aberto. Tá aqui, tá? Então, a Neshoma bate no Sitrahara e fica querendo voltar para o último pacote, para o seu último pacote. Fica querendo voltar para o seu último pacote. Por isso que se faz o Kadish durante 7 dias. E depois se fica orando por essa Neshama por 11 meses e 29 dias. Tá? Não se completa 12 meses, tá? Porque é dito que a reencarnação, o Mihadesh, né, o Reborn, né, ele ocorre dentro de um período de 1 ano. Né? Tá? Agora, ele pode passar para o outro lado. Aí, passando para o outro lado, nós não temos como é que vai ser o ensinamento, né? Porque a alma foi refinada de forma tal que conseguiu passar para o outro lado. Tá? Então, tanto a morte como a vida é uma questão quântica, né? Tá? E nós temos que tratar dessa questão quântica, né? Tá? Então, nós estamos vivendo hoje esse momento, né, do Pahad Moves, né, onde nós estamos sendo levados pelo medo da morte, né? Na realidade, nós é que estamos no centro para sermos enterrados, né?
Essa é que é a verdade, né? Então, aí vem a grande questão, que é como é que eu posso me tornar puro novamente, né? Como é que eu posso voltar a um estado de pureza que um dia eu tive, né? Tá? Nós nunca tivemos estado de pureza. Quando a gente nasce e nós respiramos o ar da terra, nós já estamos impuros, né? Mas como eu posso ficar limpando impurezas, né? Aí não tem outro jeito, né? É como nós fazemos, né? Ter uma consciência quântica que é importante buscar a Torá Morachá Kabbalah. Isso não tem outro método, tá? Ninguém vai ficar puro, né? Porque vai para frente de um crucificado e fica lá rezando o terço. Isso não dá pureza para ninguém, tá? Você gasta seu tempo, seu espaço, né? Tá? Não adianta nada. A outra questão isso aí é importante, né? Fazer o mikve, tá? Fazer o mikve, tomar o banho, né? Pode fazer o seu banho, né? Se conscientizar, né? Saber, quer dizer, na hora que a consciência do irmão diz eu estou tomando banho porque eu estou impuro, você se lembra da impureza. Então você está fazendo um vidui para você, não um vidui de menina. Você está confessando para você, né? Tá? Então a irmã Lourdes, né? Ela confessou para ela as impurezas que ela tinha, né? E ela disse: eu quero me limpar disso daí, tá? Então nós temos que saber, nós temos que trazer para a nossa vida, por causa da Parashá de Metzorá, nós temos que trazer para a nossa vida essa questão da autoavaliação da pureza, né? Pô, eu tenho feito muita merda. Gente do céu. Puta, eu sou uma fábrica de merda. E vou mais longe. Quando eu faço merda não tem lata, quando tem lata não tem merda. Você entendeu? Tá? Então nós temos que ter essa consciência. Tá? Quando o irmão rumina terças e quintas e consagra Shabbat, ele naturalmente ele traz para a vida dele, né, essa consciência do estado de impureza, né, de tumá. Né? E aí ele começa a tomar medidas, né? Hashem não está muito preocupado se você vai ser muito puro ou nada puro, né? Hashem está preocupado qual o seu motif, né? Qual a mecânica, a energia que você está usando nesse mundo para se purificar, né? Porque, por exemplo, olha só, olha a quantidade de energia que esse pessoal que frequenta pancadão gasta. Já imaginou? É a quantidade de energia que ele precisa dispensar para tirar aquela podridão toda. Né? Exatamente, tá? Agora, nós estamos em instrução há 4 horas, né? Todos nós despendemos energia, mas é uma energia boa. É uma energia que o sagrado repõe. A energia que a turma gastou no pancadão, o sagrado não repõe. Então nós vamos ter toda essa energia resposta com sabedoria, né? Só uma pergunta. Diga. Vamos responder perguntas agora, né? Essa tem uma, Rabi. Só tem uma pergunta. Fala o seguinte, Rabi, o milagre do Egito foi o povo hebreu não ser atingido pelas pragas. Isso. E que os assim milagres feitos pelo Rabi Yeshua não são milagres, e sim mudanças quânticas da matéria ou atos cabalistas. Não, Rabi Yeshua não fez milagre nenhum. Ele fala, né? Não são milagres, e sim mudanças quânticas da matéria ou atos cabalistas. Diante das 52 mil alterações na Brit Hadashah, realmente ocorreu algum milagre? Assim como descrito na Brit Hadashah? Vamos entender o seguinte, né? O que Rabi Yeshua ele fez, muito mais foi feito por outros sadiquim que estão descritos na Morachá, né? Pega Hillel, né? Pega Hillel. Hillel era lenhador, né? Hillel.
Hazaken, Hillel Velho, né? Tá? Que é o fundador da escola do Hassidismo, né? 180, 230 anos antes de Rabi Yeshua, né? Segundo templo, né? Ele era lenhador. Então, as pessoas iam até ele. Então, ele parava o machado. Quando ele parava o machado para ensinar a Torá, que ele não sabia nem ler nem escrever, mas conhecia toda a Torá, aí já é uma manifestação divina, né? Os anashim vinham para explicar com ele. Isso está escrito, está escrito, né? Tá? Pega, por exemplo, Maimônides, né? Rashi, vamos pegar Rashi, século XVI, em uma cidadezinha do nada na França. Do nada, ele pega a Torá e faz comentário passuque por passuque, que fica para sempre. Quem é que escreveu por ele? Isso é um milagre. Rabi Yeshua, nós nem sabemos se Rabi Yeshua sabia escrever. Tá? Porque o hebraico, né, no caso ele falava aramaico, né, mas o aramaico hebraico ele é muito interessante. Né? Você pode entender, você pode saber ouvir e entender. Você pode até saber falar, mas você pode não saber nem ler nem escrever. Tá? Escrever essas letras, né? Escrever as letras como elas são, é uma arte. Tá? Nós escrevemos de forma transliterada, né? Nós escrevemos de forma transliterada. Nós não escrevemos hebraico, né? Nós escrevemos de forma transliterada. Tá? Para você escrever, o Hashofer, né? Aqueles que escrevem a Torá, aquilo é uma arte divina. De você poder escrever aquilo certinho, letra por letra. Vocês pegam a Torá, se você pegar a nossa Torá aqui, pegar uma Torá grande, maior, que está em uma sinagoga, e você colocar, cada letra está no mesmo lugar. Isso é um fenômeno espiritual. Tá? Então, o Rabi Yeshua não fazia milagre, ele operava transformações quânticas, né? Porque ele mesmo diz, tua fé lhe salvou, né? Tá? Sua fé lhe salvou. Ele evitava que as pessoas fossem dizer que ele é que havia feito aquilo, para não acharem que ele era mágico, místico egípcio, né? Tá? Porque ele estudou em Alexandria. Tá? Então, ele é um místico de Alexandria. Tá? Então, o que é o milagre? Né? O milagre é um evento que ocorre, tá? Mas esse evento afeta a todos, mas não te afeta. Tá? Então, nós chamamos isso da graça. Né? Abrahá, é uma bênção. Você recebeu esse shield, né? Você recebeu essa proteção, né? Então, qual é o símbolo da graça? 1000 podem cair à direita, 10.000 à esquerda, 100.000 à frente, 1 milhão atrás, mas nada te afeta. Isso é o milagre. Tá? O milagre é estar sobre essa kelipá, ou kelipot, né? Várias, né? Várias proteções espirituais sobre você, né? Tá? Então, por exemplo, nós tivemos um milagre desse aí naquele desastre de avião lá dos jogadores de futebol. Alguns conseguiram. Ficou um outro que a cadeira foi cuspida junta, né? Não sei o quê. Né? Isso acontece, né? Por exemplo, você tem um desastre violentíssimo, né? Mas você sobrevive, né? Então, ali é uma mensagem do sagrado que você ainda tem um propósito a cumprir que você não cumpriu. Tá? Respondi?